Olá, meu povo! E aí, vamos agora fazer a correção dessa prova. A gente que estudou tanto para esse momento, coisa boa. Estou sabendo já que vocês fizeram uma prova muito boa. Então, vamos comentar aqui a respeito dela. Prova de Igaraçu, Banca Indec. Eu sou o professor Eber Vieira, estou sempre com você na jornada até a sua aprovação. Tá? Que é assim. Vamos embora. Primeira questão da prova de hoje, 27 de julho. Olha aqui, temos o seguinte. Nunca houve lealdade entre eu e tu. Gente, entre eu e tu, não pode. Por que não pode? Eu e tu só são elementos que funcionam como sujeito ou como predicativo do sujeito. Então, isso aqui está errado. É errada essa estrutura aqui, não pode. Vocês estão vendo a preposição aí antes, o entre? Então, depois do entre, você tem que usar pronome que seja não pode ser um pronome átomo, não pode ser um pronome pessoal, tá? Só se tivesse um sujeito depois, um verbo. Se dissesse entre eu fazer isso, aí tudo bem, porque como disse você, o eu só pode funcionar como sujeito. Tá? Então, aqui tem que ficar, nunca houve lealdade entre mim e ti, pronome tônico, pronome pessoal oblíquo tônico. Então, o item 2 é o único item que está correto. Resposta dessa questão aqui. O item 2 que está correto, letra B de bola. Segunda questão. Essa daqui eu vou fazer questão de mostrar a vocês. Olha só. Aqui tem, eu sei muito bem o que estou fazendo. Olha aqui, gente. Aconteceu isso num aulão que eu coloquei essa questão. Nós fizemos um aulão e em um dos aulões tinha exatamente isso aqui. Olha só, prestem atenção. Acho que é a questão 15. Não, não é a questão 15, não. Pronto, lascou. Não estou vendo, não, a questão não. Olha aqui, questão 17. Matilde procurava convencer o chefe, mas não entendia o que dizia em seu ouvido. Não entendia o que, olha o que eu coloquei ali. Não entendi aquilo que. Esse o, ele é um pronome demonstrativo, e o que vem depois dele vai ser sempre um pronome relativo. Então, eu falei isso também nas aulas, e falei também na aula, claro, específica desse assunto, na mentoria, e falei também no aulão. Aqui, falei no aulão 4, aí está dizendo, perceba, que falei essa situação. Então, toda vez que você tiver um o que e esse o equivale a aquilo ou aquele, esse o será um pronome demonstrativo e o que vem depois dele será sempre um pronome relativo. É isso aí, pronome relativo. Então, se você colocou pronome relativo nessa questão, você acertou. Olha aqui, essa aluna parece que ela participou dos meus aulões. Pronome relativo, perfeitamente. Segunda questão, letra D de dado, porque o que vem antes é um pronome demonstrativo, e a banca colocou logo letra A, pronome demonstrativo, na maldade. Tá? Então, terceira questão. Essa terceira questão foi muito simples, né? Porque eu sempre digo, termos atrativos. Quando eu tenho um advérbio sem vírgula, ou palavras que dão ideia de negação, elas sempre vão termos ou expressões com negação sempre vão atrair o pronome átono para antes do verbo. Então, aqui, ó, nunca me convidariam, certíssimo. Não me convidarão, certíssimo também. A mesóclise aqui não pode acontecer, porque, na verdade, a mesóclise ela só acontece quando começa a oração. Quando você começa, você tem ali a oração, ou quando você não tem nenhum termo atrativo antes do sujeito, tá bom? Entre o sujeito e o verbo. Mas aí, nesse caso, você tem só o termo atrativo, por conta disso tem que ser próclise. Então, está correta nos dois elementos. Está correta tanto no item 1 quanto no item 2. Resposta nossa, letra C. Terceira questão, gabarito vai ser letra C. Ok? Quarta questão.
Em apenas uma alternativa abaixo, a grafia da palavra presente está incorreta. Indique tal alternativa. Essa é a questão, talvez essa seja a questão que tenha a maior quantidade de erro, porque é uma questão que depende muito da leitura do candidato e tal. O professor não pode fazer muito milagre, eu sempre digo isso, né? E aqui a banca colocou umas palavras assim, como silabação, que não são utilizadas muito, singeleza, também não são utilizadas, mas estão corretas. Singeleza, significação, silabação, só que não é siriema, é seriema. Isso aqui é com E, é seriema. Ok, gente? Seriema. Aí está. Nossa resposta, que é errada, vai ser a letra A. Quinta questão. Indique o tempo e o modo verbal. A solidariedade aquece pessoas. Aquela dica que eu sempre dou, né? Para você saber em que tempo está. Comece com o presente utilizando o advérbio atualmente. A solidariedade atualmente aquece pessoas. Então, é presente do indicativo. Resposta, letra B de bola. Aí está. Sexta questão, questão de concordância verbal. É o verbo concordando com o seu sujeito. É provável que ainda sobrevivam. O que é que vai sobreviver? Lembranças. Lembranças sobrevivam. O sujeito aqui está posposto ao verbo, certinho. Ficaram poucas lembranças. Poucas lembranças, sujeito de ficaram. Sujeito também posposto ao verbo. Faz anos que não o vejo, né? O verbo fazer, você viu muitos comigo na indicação de tempo, o verbo fazer, ficando na terceira pessoa do singular. E aqui, olha, coisa que você viu muito comigo, a letra D, construiu-se novos bairros. O que é que eu sempre falo? Toda vez que você tiver um verbo mais um se, mais um, esse nome sem preposição vai ser o sujeito. Então, olha quem é o sujeito aqui, o termo bairros. Nome sem preposição. Ele vai ser o sujeito da oração. Se ele é o sujeito da oração, o que é que vai acontecer? Este verbo construir vai concordar com ele. Então, não pode ser construiu-se, tem de ser construíram-se, tá bom? Tem de ser aqui, olha, construíram-se. Construíram-se. Oh. Sétima questão. É apenas uma alternativa abaixo. A concordância do nome destacado está inadequada, conforme propõem as regras da concordância nominal. Indique a alternativa. Seus olhos azuis. Então, aí o termo azuis, adjetivo concordando com o substantivo olhos. Perfeito. A nossa situação é delicada. Eu tenho um adjetivo delicada concordando com o substantivo situação. Tem uma letra C. Trata-se de ocasião e momento inoportunas. Eu sempre digo que a gramática ela é machista. Então, se ela é machista, quando você tiver dois substantivos com gêneros diferentes, o adjetivo que vem depois dele, no caso inoportuno aí, ou ele concorda com o substantivo mais próximo, ou seja, aí poderia ser inoportuno, ou ele vai concordar no masculino plural, tá? Prevalecendo o gênero predominante. Quando eu digo que ele é machista, estou dizendo que prevalece o gênero predominante, que nesse caso é o gênero masculino. Então aqui não pode ser inoportunas, tem que ser inoportunos. Poderia ser inoportuno ou inoportuno ou inoportunos. Bom, só não pode ser inoportunas. E as velhas amizades continuam acolhedoras. Perfeitamente. Então, nossa resposta aqui ficou letra C. Oitava questão. Apenas uma alternativa, a palavra presente é formada por derivação prefixal. Essa aqui foi simples, tá? Foi simples porque você sabe que prefixo, como eu falei no aulão ontem,
O prefixo ele serve exatamente para dar modificação da palavra original, semanticamente, modificação do sentido, tá? Então, ricaço, você percebe que é sufixo, vem de rico. Epiderme, você sabe que nós temos derme, derme é pele, né? Derme, epiderme e hipoderme. Então, epiderme exatamente será o prefixo que vem antes de derme e pele. Resposta nossa, letra P de bola. Vingança, você está vendo aqui a palavra vingança, também com o substantivo abstrato. Ah, esse vim, ele é o radical. E horroroso, você está vendo aqui o sufixo, no final, sufixal. Então, resposta à letra B de bola. Maravilha. Nona questão, essa questão foi vista ontem, gente. Olha só, vou dizer a vocês que eu disse ontem aqui. Olha aqui. Eu disse, identifique a alternativa em que o termo em destaque exerce a função de predicativo do objeto. E eu disse ao aluno que o predicativo do objeto, ele trabalha com a ideia de julgamento. Julgamento. Então, olha o que tem na letra B. Os alunos consideraram o teste fácil. Então, os alunos julgaram o teste. Qual foi o julgamento que eles deram ao teste? Chamaram o teste de fácil. Então, isso aí é o predicativo, é o julgamento dado ao objeto direto. Tá? O julgamento dado ao objeto direto é isso, é o predicativo do objeto. É a parte do predicado, é a partícula do predicado, palavrinha do predicado, que está dando o julgamento ao objeto direto. Então, foi o que eu trabalhei ontem. E olha o que caiu na prova. A banca colocou assim: considerei injusta a sua ofensa. Até o verbo foi o mesmo, gente. Considerar é julgar. Você julgou algo. Você julgou o quê? A sua ofensa. Qual foi o julgamento que você deu à ofensa? Injusta, injusta, olha. A sua ofensa é objeto direto. E o injusta é o predicativo. É o julgamento. É o P. Eu coloquei assim na aula ontem, PDO. Então, predicativo do objeto. Não coloquei somente na aula de ontem, não. Coloquei na aula de quinta-feira também, na revisão geral de quinta-feira. Tá? Predicativo do objeto. Aqui está, porque ele está trabalhando com julgamento. Tá? Julgamento. Sempre o julgamento do objeto direto, vamos chamar de predicativo do objeto. Então, a resposta nossa aqui vai ser a letra A. Letra A. Maravilha? Perfeito. E 10ª questão, indique a transitividade do verbo da oração. Olha, ontem eu expliquei, no aulão do contra-cheque, eu expliquei aos alunos isso aqui. Ó. Cenário alternativo em que o verbo em destaque é intransitivo. Aí eu disse a eles que quando o verbo ele der o recado dele e depois dele vierem apenas circunstâncias, ou seja, termos adverbiais, esse verbo será intransitivo, como aconteceu aqui com eles morreram de velhice, adjunto adverbial de causa. Aí vamos ver o que aconteceu na questão da prova. Temos o seguinte: a garota desapareceu. Aí olha o que veio depois, durante a madrugada. Eu tenho a garota, que é o sujeito da oração. Eu tenho a informação verbal, desapareceu, e durante a madrugada é uma informação adverbial, uma circunstância de quê? De tempo. Quando a gente tiver, sempre que a gente tiver, sujeito e verbo, e depois de só vierem circunstâncias, esse verbo será o quê? Intransitivo. Então, aqui está uma sensação de dever cumprido, e eu espero que você, que trabalhou comigo esse período todo, tenha feito, no mínimo, 80% da prova. No mínimo, tá? Porque essa Siriema aí, essa Siriema pode ter enchido sua paciência, né? Mas o restante tá tudo ok, tudo a gente viu nas nossas aulas. Tivemos 23 encontros, né? Mas teve gente que participou comigo de todos eles. Fica aí. Mas, com certeza, valeu a pena. Muita gente fez os nossos eventos. E vamos trabalhar agora
para o concurso nacional dos professores, né? Vou trabalhar com vocês produção textual. Aguarda aí, e eu já vou começar. Vou colocar essa semana nos grupos e também o link lá no Instagram para você entrar e participar do nosso primeiro evento gratuito, tá bom? Aqui no YouTube. Beleza. Abraço grande para você. Tchau, tchau.